Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. O Banco Central passou uma mensagem dura essa semana. Diz que está difícil puxar a inflação para baixo, mesmo com uma alta forte de juros que vem acontecendo desde o ano passado. Por isso, o Banco Central avisa que vai ter que subir mais os juros e que podem ficar altos por mais tempo. Essa dose pesada de juros vai diminuir a inflação? Quando? Qual vai ser o impacto no crescimento econômico? A minha convidada hoje é a economista Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria. Alessandra, prazer enorme te receber aqui no programa. Obrigada. Obrigada, Juliana, sempre pelo convite. Alessandra, a gente sabe que em algum momento essa inflação vai ceder, porque com inflação pesada, aí as pessoas consumindo menos, juro muito pesado, a tendência é a economia desacelerar, né, em algum momento a inflação ceder. Por que está tão resistente? Pois é essa a tendência, né? Mas tem uma questão de quanto tempo mesmo, como você bem colocou, a gente precisa para trazer essa inflação para a meta, lembrando que a meta é 3% e a gente está rodando com uma inflação de 5,2%, inclusive pelo IPCA divulgado agora, a prévia de março. E por que a inflação está tão resistente? Porque a economia está crescendo bem e está crescendo mais do que pode, na verdade. Então, esse é um ponto de atenção, porque quando a economia cresce mais do que pode, né, no jargão mais econômico, cresce acima do seu potencial, isso gera desequilíbrios. E um dos desequilíbrios é uma inflação mais alta. Então, tem esse ponto e tem também acho que outras questões, mas uma muito central, que é a percepção de risco em relação à economia brasileira. Porque essa percepção de risco, que tem muito a ver, como a gente sempre fala, com as contas do governo, o que vai se fazer para colocar as contas do governo em ordem, essa percepção de risco, ela se traduz, por exemplo, num câmbio mais depreciado. O dólar acaba sendo mais alto, então a desconfiança pesa na inflação pelo canal do dólar. Pelo canal do dólar. Então, é como se os produtos, na verdade, na prática, ficam mais caros aqui. Tanto produtos, né, que a gente compra, né, de outras economias, mas preços que eles têm, né, na verdade, seu balizamento no mercado internacional. Sim. Que afetam aqui os preços domésticos também. O dólar está rodando 5,70, sem essa desconfiança em relação à responsabilidade com o equilíbrio das contas, ele estaria em quanto hoje, mais ou menos? Os nossos exercícios, assim, a gente faz lá vários modelos para tentar explicar a variável, ele estaria rodando em 5,40 mais ou menos. Então, faz diferença, né? Isso, 30 centavos a mais. Então, faz diferença. Então, essa conjunção de economia crescendo mais do que pode, com percepção de risco alta, torna o desafio para o Banco Central muito grande para trazer a inflação para patamares mais baixos. O que é crescer mais do que a gente pode? Pois é. O que é o tal do crescimento potencial, que é a grande discussão entre os economistas? Porque se fala muito que depois da pandemia aumentou, né? Sim, sim. Pois é, e aumentou, né, porque, assim, inclusive, nós avaliamos que sim, aumentou, porque a gente estimava esse crescimento potencial mais ao redor de 1,5%, e hoje a gente estima ao redor de 2%, né? Um pouquinho então, acima de 2%. 3,5% quase, né? Pois é. Bem acima do 2%, né? E lembrando, né, Ju, que a gente está crescendo há 4 anos consecutivos num ritmo muito expressivo, desde o pós-pandemia, né, crescendo em ritmo aí superior a 3%. Sim. Então, a gente vê a ociosidade na economia, no mercado de trabalho, inclusive, muito, muito restrita. E quando isso acontece, né, qual que é o ajuste? É preço. Então, não tem mão de obra, para eu conseguir a mão de obra, eu roubo do vizinho pagando mais. Mas só que isso chega no preço final da mercadoria do serviço. E aí é que é a luta. Então, esse é o ponto. E por que a gente está crescendo mais? Tem muito a ver com estímulos também, principalmente estímulo fiscal, ou seja, aumento de gasto público que acaba injetando, né, muita força nessa economia. A lógica do governo parece que é estimular o consumo, imaginando que a oferta vai acompanhar, que haverá investimentos para poder dar conta desse aumento de consumo. Ano passado, os investimentos, olhando pelos dados do PIB, houve um crescimento, mas ele é aquém da necessidade. Por que essa crença ela não se realiza? Pois é, porque assim, quando a gente tem esses estímulos que a gente observa, estimulando, né, assim, consumo especialmente, é isso, acaba fazendo com que a economia ela opere acima
do seu potencial. É isso que a gente está falando. Então, isso, ao gerar desequilíbrios, a inflação é um deles, mas o desequilíbrio, na verdade, aprofundando o desequilíbrio das contas públicas, porque para estimular, o que o governo usa? Recursos públicos, ele aumenta seu gasto e aumenta o endividamento. O que o mercado, os agentes econômicos olham? Isso não é sustentável, ele vai olhando ao longo do tempo, então ele fala, essa conta não fecha, esses juros vão ser maiores, esse endividamento vai ser maior, então o mercado já olha aquilo e já traz aquilo para a realidade de hoje. Então ele fala, essa economia não se sustenta, e isso afeta o investimento hoje. Então eu não vou investir nessa economia se eu vejo que o movimento não é sustentável e essa economia lá na frente ela vai estar em crescimento menor, mais endividada e com juros mais altos. Então, por isso que essa conta, na verdade, não fecha. O governo já está com uma dívida muito alta, né? Talvez numa outra realidade pudesse ter um incentivo maior a esse investimento, né? Sim, pois é, esse é o ponto. Assim, a gente, na verdade, está enfrentando um aumento da trajetória da dívida pública desde lá da grande recessão, Sim. 2015, 2016. Depois, com a pandemia, inclusive, né, que a gente teve que sim dar suporte para essa economia. E o fato é que a gente não voltou para os patamares que, por exemplo, nós tínhamos antes, lá de 2015, 2016. A gente chegou a ter essa dívida em cerca de 50 e poucos por cento do PIB. E hoje a gente está projetando uma dívida de 81%. Com trajetória crescente. Muito acima dos países emergentes. Né? Muito acima. Hoje a gente olha os principais países emergentes, cerca de 30 economias emergentes, que são mais comparáveis à economia brasileira, e essa média hoje é de cerca de 53%. E a gente está caminhando para 81% esse ano, e a questão é que a trajetória ela é crescente. Então, para 2030, mais ou menos, a gente projeta essa dívida em 90%. Sim, aí aquilo realmente vai fazendo com que a conta não feche, né? Isso. Tem uma questão também que tem a ver com o nosso passado da hiperinflação, que é a indexação. Também dificulta a queda da inflação no Brasil, né? Você que está acompanhando a gente, outro dia eu ouvi de uma fonte uma comparação boa, que é você está num estádio de futebol e aí vai bater um escanteio, quem está na primeira fila vai levantar para ver a jogada mais de perto, e a segunda fila tem que levantar também, a terceira levanta, daqui a pouco o estádio inteiro está em pé. Então vai se disseminando o aumento de preços pela economia, como você falou, reajuste de salários, aí reajuste do aluguel, plano de saúde, a escola, e aí você não consegue conter esse movimento, né? O quanto que o juro agora mais elevado, ele tende a tentar frear esse efeito de disseminação. Justamente, porque hoje qual o principal mecanismo que a gente tem para trazer essa inflação para patamares mais baixos? É a taxa de juros, né? Porque quando o Banco Central sobe a taxa de juros, isso torna o crédito mais caro às famílias e às empresas, então isso limita as decisões de consumo e investimento, ou seja, a economia, no fundo, ela fica mais fraca, e aí, nesse repasse de preços, né, tem uma discussão, tem uma negociação. Olha, os preços subiram 5% ano passado, mas eu estou olhando para frente, essa economia está esfriando, eu não vou ter condição de passar esses 5%. Então, aí tem uma negociação. Então, vamos passar 3,5%. Aí vai desacelerando. E aí vai desacelerando. No fundo, é assim, né? Porque os preços, na prática, assim, é isso. Os contratos mesmo, eles podem ser negociados. Mesmo aluguel, a gente discute. Sim. Inclusive, lá na pandemia, que muitos contratos eram indexados pelo IGPM, e o IGPM explodiu. Aquilo era impraticável. Então, vamos discutir, porque a gente está vendo uma realidade da economia que não suporta esse tipo de ajuste, de reajuste. Então, é assim que aí o Banco Central vai conseguir trazer a inflação para patamares mais baixos. Né? E é uma pancada, né, Alessandra? O juro, pelas previsões de vocês, passa ali dos 15%, né? É uma dose forte de juros diante de um retrato da economia que parece algo exagerado quando você vê os discursos do governo minimizando o patamar de inflação, que não é uma inflação muito alta, descontrolada, e parece que 15% é uma dose muito alta do remédio para uma inflação ao redor dos 5,5%. Faz sentido esse juro aí de 15 ou mais, e quanto vocês estão prevendo? Nós projetamos mais duas altas, né? Então hoje está em 14,25, então uma alta de 50 pontos e uma alta de 25, chegando em 15. Então a gente tem 15 em junho e fica por aí, a gente não vê redução ainda esse ano, a gente está avaliando que o Banco Central vai segurar esse juro
alto por mais tempo, e aí ele reduz só no primeiro semestre de 2026, mas reduz pouco, a gente tem essa Selic indo para 13%. E por que, né, que é necessário esse choque, e apesar dessa colocação de que é muito juro para pouca inflação, a minha avaliação é que não, assim. Por quê? Porque qual que é o risco que a gente tem? É a inflação sair do controle, é o mercado olhar para isso e falar, isso não é sustentável, as contas do governo não é sustentável, e como ele já está fazendo, ele vai aumentando essas expectativas de inflação. A gente está num jogo Esse muito... é um grande risco, né? Se a pessoa não acredita que a inflação lá na frente vai ceder, ela reajusta o preço hoje. Então, a expectativa, ela vira realidade. Perfeito, né? As expectativas são fundamentais. E o que a gente vê, o mercado muito cético em relação a isso e aumentando as expectativas de inflação para 26, para 27. Então, perder o controle custa muito. Então, esses 15% é pensando em manter essas expectativas de inflação ancoradas para garantir realmente que a gente tenha uma inflação baixa. Então, é isso que está no cenário. E por que está tão difícil? Porque isso, né, a gente tem outras políticas que estão na contramão da política monetária. E aí o Banco Central tem que fazer um esforço muito maior para compensar essas outras políticas que estão fazendo o contrário, elas estão estimulando a economia e mantendo a inflação mais pressionada. Se o governo não estivesse adotando medidas para continuar colocando lenha no crescimento econômico, talvez o juro não precisasse chegar aos 15%. Perfeito. Eu acho que é esse mesmo ponto, assim, porque se não tivessem essas políticas, e mesmo se a gente pegar aí o nosso histórico dos últimos anos, os gastos públicos não tivessem crescido tanto, a gente não tivesse nesse nível de endividamento, o esforço do Banco Central poderia ser menor. Então, é exatamente esse o cenário que dá para, né, antever caso não fossem essas políticas. Lembrando que o governo anunciou o saque do FGTS, anunciou o crédito consignado, que é uma medida que é boa, mas que chega num momento ruim, e tem outras medidas aí sendo gestadas, como imposto de renda. Qual é o potencial que essas medidas podem ter aí para dificultar a queda da inflação? Pois é, porque todas essas medidas, e ainda tem outras discussões, né, por exemplo, em relação à Minha Casa Minha Vida, de criar faixas adicionais, para manter, né, a demanda por imóvel de baixa renda mais aquecida. Faz sentido a gente querer, né, que as pessoas tenham acesso aos seus imóveis? Sim, sem sombra de dúvida. Queremos juros menores também. Isso. A questão é o momento. O momento, é isso. Então, essas medidas todas, assim, elas mantêm a atividade econômica mais forte, mais aquecida. Então, o risco, inclusive, é surgirem mais medidas como essa, pensando que em 2026 a gente tem eleição, né? Então pode ter aí uma competição, é difícil, e aí as medidas elas vão tornando esse trabalho do Banco Central mais complicado. Ainda a gente não tem a dimensão, né, de tudo que pode sair, mas eu acho que o risco aqui é o Banco Central nem subir mais a Selic, mas ele não derruba. Ele mantém uma Selic alta por muito mais tempo. Isso aperta muito a economia, né? Perfeito. Penaliza muito, né? Penaliza, porque o crédito ele acaba ficando muito mais caro para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, as pessoas que querem comprar um automóvel, eletrodoméstico, a empresa que quer fazer um investimento para ampliação de planta. Então é isso, sim, acaba limitando muito esse espaço e aí as pessoas consomem menos, as empresas investem menos. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, Alessandra, que traduzir um pouco para quem está acompanhando a gente, que minimizar a inflação em torno de 5,5% é muito ruim, porque a gente tem uma dificuldade de baixar essa inflação de forma estrutural, porque tem essa questão já da indexação, temos uma questão de confiança, e rapidamente essa inflação a gente já viu, chega a 10%. Então, qual é o risco de minimizar a inflação e o quanto que ela penaliza mesmo a população? Por que a população merece uma inflação menor? Pois é, isso mesmo. Assim, esse é o grande risco, assim, essa falta de crença de que a gente vai conseguir trazer essa inflação para patamares mais baixos, e os agentes já vão antecipando uma inflação mais alta e colocando no preço hoje. Então, o risco desse descontrole em relação às expectativas inflacionárias é muito grande, especialmente quando se minimiza, né? Porque, não, a inflação é 5,2, está tranquilo. Mas não tem garantia nenhuma que ela vai ficar em 5,2, pelo contrário, é uma inflação que pode
acelerar. E quando ela acelera, para você perder o controle é muito fácil. E o Brasil já esteve nesse lugar por muito tempo, e a gente sabe quanto é penoso ter uma inflação que não está sob controle. Então, daí o trabalho realmente duro do Banco Central para manter essas expectativas minimamente ancoradas. E o custo é alto, né, Ju, porque a gente está falando de um impacto muito grande para a sociedade brasileira, e aqui os efeitos tanto para consumo, assim, para as famílias, quanto para as empresas, que não têm previsibilidade. Ou seja, que inflação que é o próximo ano? É 5, é 8, é 10? Então, empresas se retraem nesse cenário. Então, o custo é alto para todos, mas, obviamente, que para pessoas, né, famílias de menor renda. É, lógico. Né, que tem um peso aí muito grande. E cada vez você compra menos. Até no supermercado as vendas estão caindo, né? O pessoal está já economizando no básico, né? Sim, a gente sabe que as famílias de menor renda, elas têm um peso muito grande na sua cesta de itens essenciais. Né? E aí, quando os itens essenciais sobem, é isso, compra-se menos e tem menos espaço ainda para outras coisas. Então, certamente são as mais penalizadas, mas toda a sociedade é penalizada quando a inflação é alta e sem controle. E ela está espalhada, né, Alessandra? Essa semana o vice-presidente Geraldo Alckmin levantou uma questão que é excluir alimentos e energia do cálculo da meta de inflação, porque isso distorce e aí faz o juro ser mais alto porque a comida subiu. Mas pelo que eu entendi, se tirar a alimentação e tirar a energia, a inflação continua alta. Tem, inclusive, algumas medições em que os chamados núcleos são maiores do que a média da inflação, ou seja, não sei se cabe essa discussão em algum momento, mas certamente nesse momento parece algo casuístico, né? Justamente, eu acho que não cabe nesse momento, porque a gente vê algo bastante disseminado. Não é só a inflação de alimentos. Não é só, quando a gente olha, por exemplo, para a parte de serviços, a gente vê uma inflação em patamar muito alto, inclusive acelerou desde o final do ano passado, em patamares altos. Então, essa discussão, nesse momento, não ajuda de jeito nenhum, porque é isso, ela está disseminada e em itens que são muito sensíveis, inclusive ao próprio ciclo econômico de crescimento forte. E o Banco Central, ele sabe distinguir o que é o que a gente fala, né, de choque primário e choques, né, secundários. Ele não vai subir o juro porque o tomate subiu, isso, né? Justamente. Ou porque o petróleo subiu. Sim. Ele só vai subir os juros se isso começar a se disseminar pela economia. O efeito secundário, né? O tal do efeito secundário. Então, o Banco Central ele já faz essa análise. E se ele acha que é um choque primário, o preço do tomate subiu, sim, ele fica quieto. Ele não vai reagir. Ele só vai reagir quando tiver esse risco de disseminação. E por que tem esse risco de disseminação? Porque a demanda está forte. A questão principal é a demanda, né? Não é preço, né? Não é custo, que é o que o governo muitas vezes tenta passar a mensagem. Agora, a alimentação, a gente tem falado aí, café, de novo, subiu com força no levantamento da prévia agora de março, ovo subiu também uma enormidade, 20% quase agora, só na metade do mês de março, pela prévia do IBGE, carne continua muito cara. A gente tem falado que há uma perspectiva de uma inflação menor de alimentos, tem alguns preços já caindo, arroz, por exemplo, mas, enfim, parece que também é custosa essa redução de inflação de alimentos. Qual que é a previsão de vocês? Pois é isso mesmo, porque a gente tem uma previsão de alimentação no domicílio de 6,9% esse ano. É alta, né? Ano passado foi mais de 8%, Foi mais de 8%, então assim, desacelera. Melhora, mas ainda é alto. Ainda é alta. E claro que a gente pode até ter um comportamento melhor, porque a gente vai ter um ano bom aqui, um ano bom agrícola, de produção agrícola, então até pode ser que fique um pouco melhor que isso. Mas a gente tem desafios grandes para algumas culturas que tem a ver com questões ambientais que afetam a oferta do produto, tem questão de demanda. Quando a gente fala em carne, tem uma demanda muito forte no mercado interno e no mercado externo também. Então, essas questões, né, também afetam preços, por isso que é tão difícil também a gente pensar, né, o próprio governo, quando discutiu aquelas medidas de tentar controlar ou aliviar os preços dos alimentos, não faz sentido assim, porque as medidas vão ser completamente inócuas, porque são elementos de oferta e demanda que estão por trás e que determinam esses preços. Essa semana caiu um pouquinho o azeite, que está uma fortuna, você nem acha mais aqueles azeites tradicionais, porque o pessoal não tem dinheiro para comprar. Sim. Aparecem umas marcas que você nunca ouviu falar, né? E azeites estão caros, inclusive no mercado internacional, também, né? Não é aqui, não é um problema brasileiro, é que aqui também a demanda alta, ela chancela esses preços mais altos, né? Entendi, talvez amenize um pouco, mas enfim, não é o que vai fazer a diferença. Né? Pois é. Alessandra, vamos olhar um pouco, você falou aí da
da questão do dólar, aí não tem como a gente não falar do Trump, porque além das nossas questões internas, temos as incertezas promovidas pelas políticas do Donald Trump, que mudam a todo momento, que vai e volta. O dólar tem nos ajudado, então, ao que parece, agora diante dessa perspectiva de uma economia americana que possa desacelerar mais rapidamente, que já tem risco de recessão, né, sendo discutido, o quanto que isso é ruim, imagino, para todo mundo, né, que a maior economia do mundo entre em recessão ou desacelere muito, mas pelo o lado do dólar, por exemplo, isso pode até ajudar a gente aqui no Brasil, né? Será que dá para contar com isso? Contar eu acho ainda prematuro, mas de fato, porque a gente ainda deve ver muita coisa saindo aí, né, da cestinha da agenda econômica, né, do novo governo nos Estados Unidos. Porque lá eles estão tentando implementar uma agenda econômica, né, que também, de um lado, ela estimula a demanda, de outro, ela limita a oferta e ainda coloca tarifas sobre produtos importados. Então, tem um risco ainda dessa agenda que pode aparecer mais, que é o risco inflacionário. E aí, os Estados Unidos podem ficar numa situação muito complicada, que é economia desacelerando, economia mais fraca, porque, inclusive, essa incerteza toda que a gente fala, ela limita as decisões também. Sim. De empresas para investimento e de famílias para consumirem. Já está aparecendo isso nas pesquisas de confiança lá, né? Pois é. Então, isso bate na atividade econômica no sentido negativo, mas do outro lado, a gente pode ter uma inflação ainda resistente. E com a inflação resistente não vem essa queda de juros e aí essa ajuda não aparece. Então, acho que ainda é cedo para a gente contar com grande alívio aí na parte do câmbio vindo dos Estados Unidos, porque acho que ainda há muito a colher dessa agenda econômica do Trump. Olhando aí para frente, previsão de inflação, então, ainda é pressionada, crescimento desacelera para quanto? Brasil é para 1,9%, né? O ano passado o Brasil cresceu 3,4%, então nós estimamos 1,9% esse ano e 1,4% o ano que vem. Então são 2 anos de uma desaceleração importante e a inflação medida pelo IPCA de 5,5% esse ano e 4,5% o ano que vem. Ela desacelera, mas também não cai rapidamente. Não cai rapidamente. Inclusive, ao longo de 2026, a gente tem a inflação acima do teto da meta. Ela chega em 4,5% só no finalzinho de 2026. Vai ter cartinha do Banco Central, agora na metade do ano. Aliás, o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, mal entrou, já escreveu uma carta em janeiro e vai escrever provavelmente uma carta agora no meio do ano, porque pela meta, 6 meses de descumprimento também exige o descumprimento oficial, né? Sim. E tem que escrever uma justificativa. Perfeito. O Brasil pode fazer aí do limão uma limonada internacional, pensando que se o dólar ceder, se houver interesse, como a gente tem percebido, do mundo, na questão agrícola, principalmente, o presidente Lula foi para o Japão, pode vender mais carne para os japoneses, fechar outros acordos comerciais. A gente consegue, talvez, ser beneficiado de um ambiente aí de limão e virar uma limonada? Acho que tem oportunidades. Tem oportunidades da gente fazer uma limonada, porque é isso, né? Nesse cenário internacional hostil, países, né, que acreditam no livre comércio e que têm parcerias e valorizam as parcerias, eles podem avançar mesmo em acordos comerciais. Acho que um acordo comercial muito grande, a gente já teve um passo final do ano passado, é o próprio acordo União Europeia-Mercosul, né, que deve ganhar força à luz aí da agenda trumpiana, né, e outros acordos, porque os países, né, acreditam nessa agenda e entendem que é uma agenda ganha-ganha, como de fato é uma agenda ganha-ganha. Então tem oportunidades e eu acho que o Brasil, enfim, tem condições de aproveitar. Inclusive, em relação a gente discute tanto a agenda verde, né, o Brasil é muito bem posicionado para essa questão da agenda verde, mesmo com os Estados Unidos saindo, as demais regiões continuam apostando na agenda verde, a própria Europa. Você que mora hoje na Alemanha sente essa demanda por energia, né? Justamente. Então, quando a gente discute hidrogênio verde, por exemplo, essa discussão é fundamental, e, né, de forma geral, no âmbito da transição energética. Então, o Brasil tem oportunidades. Agora, é só andar direitinho na cartilha mais macro e aí, principalmente, né, pensando em 2026, eleições, só faz direitinho, não estraga aqui domesticamente e aproveita as oportunidades. O que dá tempo aí do governo fazer direitinho nesse sentido? O que dá para melhorar como mensagem final para
tentar ajustar um pouco, quem sabe a gente ter um crescimento um pouquinho maior, uma inflação menor? O que dá para ajustar? Eu diria que, assim, pelo menos nesse período que o Banco Central está lutando para trazer essa inflação para baixo, é não ver com políticas que acabam se contrapondo ao trabalho do Banco Central, ainda que a gente tenha uma eleição lá na frente. Isso já facilitaria o trabalho do Banco Central, permitindo que o Banco Central reduza os juros mais rapidamente. O outro ponto, sempre a nossa preocupação, é o fiscal. Então, agora está se discutindo a reforma da renda, né? Do imposto de renda. E isso é fundamental que seja muito bem construído para que as compensações sejam garantidas, porque caso a gente tenha aprovada a isenção até 5 salários mínimos, sem garantia firme das compensações, a gente pode ter um buraco aí que piore muito. Né? E outras medidas relacionadas a gasto, mas aí eu acho que é pouco provável que saia, mas pelo menos que o governo garanta, né, a perseguição do que ele prometeu de corte de gastos no final do ano passado. Acho que isso já nos coloca nesse biênio 25-26 em condições de manter aqui sob controle e aproveitar essas oportunidades do contexto internacional. Tá certo, Alessandra. Vamos torcer aí para que o possível aconteça. Né? Justamente. Alessandra Ribeiro, sócia economista da Tendências Consultoria, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Juliana, eu que agradeço. E obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. A gente se vê semana que vem. Tchau.